Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Conexão Poder está recebendo o senador José Medeiros, do partido Podemos. Vamos falar aqui bastante de política, reforma administrativa, reforma trabalhista, enfim, tudo o que rola em Brasília e tudo o que rola na política aqui em Mato Grosso. Participa comigo dessa entrevista o jornalista Rafael de Souza, que é repórter aqui do site Repórter MT e também um dos apresentadores do Conexão Poder. Senador Medeiros, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Conexão. Eu queria começar falando do tema violência. O senhor está com um projeto para que se feche fronteiras aqui no estado, ou que pelo menos se invista mais, que se coloque o exército, base aérea, enfim. Como é que é isso, senador? Como é que o senhor pretende convencer a turma lá em Brasília de que a nossa fronteira é uma porta todo mundo sabe disso, mas o governo parece que fecha os olhos, a porta de entrada para droga, a porta de entrada para armas, enfim, todo tipo de criminalidade. Nós estamos expostos aqui a tudo que vem da Bolívia, principalmente, da criminalidade. Como é que está esse projeto? Como é que está esse andamento? O que é que você pode falar sobre isso? Olha, eu tenho dito o seguinte, quando se fala em fronteira no Brasil, e ela é extensa, parece que a classe... São 7 mil quilômetros, se não me engano. Uma coisa louca. Uma coisa de louco. Mas ela vai lá do fronteira seca, cabeça, estamos falando. Fronteira seca. Cabeça do cachorro. Cabeça do cachorro até lá baixo, no Rio Grande do Sul. Mas o que ocorre? Boa parte das pessoas ali, vamos dizer assim, da cúpula, dos pensadores de segurança, parece que só enxerga Foz do Iguaçu e alguns lugares, esse é fronteira. Esquece. Eu trabalhei 23 anos na segurança pública, trabalhei na Polícia Rodoviária Federal. Eu comecei com essa pergunta porque o senhor é um policial rodoviário federal. Exatamente. E sofreu isso na pele, né? E aí o que ocorre, André? Eu trabalhei muito tempo, a gente ia fazer operações ali na região de Cáceres, região ali do Caramujo, aquela... E o que ocorre? Ali são em torno de 700 quilômetros de fronteira seca e tem mais 200 de fronteira, que é a chamada fronteira molhada, né? O Paraguai. Exato. De rodovias líquidas, que me dizia o nosso saudoso Amador Tucci. Mas o que ocorre? Não existe, e aí eu vou falar aqui, não é questão de quebra de segurança, porque todo mundo sabe, principalmente os bandidos. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, não tem 15 agentes públicos tomando conta daquela fronteira, dos 900. Isso incluindo servidores municipais, estaduais e federais. E em Cáceres tem um batalhão do Exército grande. Exato. Fica lá, varrendo o quartel. Então o que ocorre? Há poucos dias eu conversava com o presidente Michel Temer, isso já é a terceira ou quarta conversa, no sentido de que iam fazer uma reunião sobre segurança de fronteira e foram fazer lá no Acre. Tudo bem, o Acre é importante, tudo. Mas o nosso grande problema não é o fato de estar vindo haitiano, esse não é o nosso grande problema. Nosso grande problema é armas, munições e tráfico de drogas. Esse que é o grande problema, que entra todo dia às toneladas. E eu falei, presidente... Sem contar agora os venezuelanos, né? Porque Sim, os haitianos, pelo menos, são bem educados, têm qualificação, né? Falam 2, 3 idiomas, enfim. A turma que está vindo da Venezuela está vindo para ser flanelinha na rua, no Acre, nesses outros estados mais periféricos. Mas esse é o principal problema em relação à imigração. Mas aí esse é um outro problema que nós temos como fazer. Já tem modelos de que você pode criar programas para resolver isso. Então, é um problema menor se comparado com o tráfico. É menor mesmo? Com a crise econômica que vive o Brasil... Vamos falar a verdade, tem que devolver para a Venezuela, exatamente, né, para poder cuidar de mais pessoas, sendo que não estão cuidando nem dos brasileiros. Não cuida da gente aqui. O caso é que o Brasil, de certa forma, tem culpa, e aí eu vou falar, o governo do PT... sim. Ajudou a criar isso. Aquele então, de certa forma, que o capeta o tenha, aliás. Essas pessoas que estão ali, boa parte são vítimas, sim, da política externa que o Brasil operou apoiando aquele regime lá. Com dinheiro e tudo. Então, o que acontece? Vem prejuízo agora para nós. De dinheiro, em torno de 15 bilhões, que vamos levar o calote agora, e dessas pessoas também. De certa forma, nós temos responsabilidade, sim. Eu acho que tem que alocar e poder criar condições para que eles possam voltar para o país deles. Não, manda essa turma para casa da Dilma, né? Faz agora, piquete na porta da casa dela no Rio Grande do Sul, o que você acha? Fica lá.
Então, nesse contexto todo, nós precisamos fechar essa fronteira aqui. As pessoas fica o ministro Barroso dizendo lá, acho que combate às drogas, acho não. Faça. Você pode pegar os psiquiatras, pode pegar as pessoas que entendem, eu não gosto de trabalhar com achismo, pode pegar as pessoas da segurança pública. E liberação das drogas é a maior maluquice que tem. Eu conheço um psiquiatra que me disse o seguinte, se liberar, eu como profissional vou achar bom, minha clínica vai viver lotada. Agora, como cidadão brasileiro, eu vou dizer o seguinte, é a destruição da nação. É porque isso é papo de quem usa, né? Não, tem que liberar, libera logo aí, vamos usar, né? O Brasil precisa chegar a um negócio. Ou eu faço um combate no atacado, que é na fronteira, ou então eu perdi a guerra. Porque combater lá no varejo, aí esquece. Mas dá pra fechar? Dá pra você fazer um combate muito... André, veja bem, no momento que chegou, fez uma legislação e falou, aviãozinho que estiver levando cocaína... Derruba. Esses aviões que caem aí de vez em quando, tudo é tudo derrubado. Aí os traficantes já sabem disso, eles vêm pelo chão agora. Por que a gente não fecha o chão? Nós temos scanners que é possível, basta você colocar 3, 4 scanners nas rodovias aí na mão da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, que quebra essas artérias o scanner, ele é como se, para quem está nos assistindo, é como se fosse um raio-x do veículo. No momento que o veículo passa, eu tive a oportunidade de trabalhar quando estava na ativa com scanner, certa feita vai passando uma carreta, nós estávamos com scanner, tinha meia tonelada de cocaína acima da cabine lá. E o scanner pegou isso na hora. Então, basta você dar instrumentos para que a polícia trabalhe. Agora, é preciso ter o quê? Efetivo, coisa que nós não temos. O senhor colocou 100 milhões em emendas para a segurança de fronteira. Esse valor é suficiente para o ano de 2018, senador? E é para comprar equipamentos? Que tipo de equipamentos? Esse valor não faz nem cócegas. O valor é troco, né, senador? Isso é troco. Mas ele pelo menos vai mitigar. Eu estava com uma briga essa semana porque já estavam lá colocando dificuldades. O relator, que isso aqui, a filigrana daqui, a letra não está bem aqui, querendo cortar a emenda. Ou seja, fronteira para eles... Falei, faz o seguinte, olha nos meus olhos e diz o português claro, você quer cortar isso aqui, mas não vem com um negócio com desculpinha não, porque o Brasil ultimamente, pela falta de dinheiro, isso não é só desse governo, no outro passado também é o seguinte, faltava dinheiro para os fiéis, o que é que eles faziam? O sistema saiu fora do ar. Aí ficava pai, mãe, filho lá na frente do computador esperando o sistema entrar no ar, que não ia entrar nunca. É porque não tinha dinheiro para fazer o negócio. Agora, a nossa discussão lá é para que haja um efetivo programa, e eu comecei isso com o presidente. Presidente, nós precisamos ter uma política concreta, ou de combate, ou de prevenção às drogas. Quer prevenir? Tudo bem, então vamos fazer um sistema de prevenção. Quer combater? Vamos fazer uma política séria de combate. Mas não fica sabendo. Mas prevenir não dá ibope, senador. Eles preferem gastar 100 milhões para invadir o morro no Rio de Janeiro, que dá ibope. Que o Jornal Nacional mostra. O tempo inteiro. Mas porque na fronteira ninguém a inversão de valores, eles preferem fazer isso, né? Preferem mostrar, porque a imprensa está em cima, mostra. Mas você tem como mostrar também, e eu falei isso para o presidente. É melhor você mostrar prendendo 20, 30 fuzis ou prender 2 toneladas de cocaína aqui no atacado, porque tem como fazer isso. Eu e alguns colegas já fizemos apreensões de 700 quilos de cocaína sozinho. Nos últimos 5 meses foram 3 toneladas. 3 toneladas. Só aqui em Mato Grosso. 3 toneladas. Aprenderam 3 toneladas. Você imagina o que passou. Exatamente. Se aprenderam 3, passou 10. Passaram 10. E com poucos recursos. Porque eles devem ter 1 ou 2 cachorros. Deve ter uma mixaria de agentes trabalhando. Mas são pessoas capacitadas. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós precisamos ter um plano nacional de segurança pública na fronteira. E eu tenho insistido nisso. E eu estou bem otimista, porque já consegui convencer o presidente do Senado, que entrou nessa briga, e o presidente da República já começou inclusive mudou o orçamento, que era só 230 milhões, já passou para 620 milhões, o da Polícia Rodoviária Federal. O da PF já estava bem mais alto também. Então, pelo menos, começa a surgir um horizonte melhor. O que você tem contra o Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República? Nada, sempre defendi muito. Você chamou ele de mau caráter, senador? Não, então eu errei. Se eu falei que ele era um mau caráter, eu errei, porque aí eu vou estar falando que ele tem caráter. O problema do homem... Não tem caráter algum, nem mau e nem bom, Não
tem É neutro. isso eu tenho certeza. É pior do que eu pensava. Mas por que, senador? Veja fez bem, tudo isso, eu toda a vida... Porque essa fala, desculpa só interromper o senhor, parece que o senhor é contra o combate à corrupção, né? Não dá esse entender? O quando se fala do senador procurador. o procurador jogou muito pra plateia. Não, deixa eu Não é bem agradeço a combate à pergunta. corrupção, não. Agradeço a pergunta porque me faz claro. Ele tem um cunho eleitoreiro, não tem? Eu toda a vida fui muito bem, eu fui um defensor, sou um defensor da Lava Jato, sou um defensor do Sérgio Moro, do Dallagnol, de toda e até bem pouco tempo do Janot. Mas quando eu vejo um procurador vir no meu estado fazer uma análise política, e vou resumir o que ele disse. Em tese ele disse o seguinte: se você foi eleito pelo sistema proporcional, ou se você foi para Brasília via suplência, você é um corrupto. Caramba. Em tese, o que ele disse foi isso. Quer dizer, ele te chamou de corrupto, né? Então é o seguinte, o que eu digo para ele é o seguinte, o cara corrupto é um cara que, em tese, é um cara do mau caráter. Então se ele disse isso, dos senadores, ele falou direcionado aos senadores daqui de Mato Grosso, por quê? Ele só não quis citar o governador, porque o governador, ele tem laço de amizade com o governador. Mas ele disse o seguinte, na frase dele: amanhã ou depois um vai para ministro, o outro vai para outra coisa, ele não quis citar, vai para o governo, e essas pessoas vão para Brasília. Qual o compromisso que essa pessoa tem? Qual a representatividade? Nenhuma. E como o contexto que ele falava era de corrupção, logo essas pessoas vão lá se corromper. Ele te jogou no mesmo balaio de um monte de gente. Aí me respeite, né? Aí me respeite. Se o procurador tem alguma coisa contra o senador José Medeiros, ele tem a obrigação de fazer a denúncia no STF, que é o papel dele. Se tiver, vai lá e ponha. Agora, vir no meu estado fazer a ilação de que em tese eu sou um corrupto lá em Brasília, não, isso eu não aceito. Porque a única coisa que eu tenho é meu nome. É meu nome. Eu sou filho de pessoas paupérrimas. Nós chegamos aqui no Mato Grosso, com a mão na frente, outra atrás. Minha mãe tinha um ferro de brasa, um pote, eu não sei porque ela andava, ela traz um pote do Rio Grande do Norte para cá, mas trouxe 4 pratos, que era um prato de... Um pote é ótimo. Ela chamava de prato de porcelana, mas não era prato de porcelana, era aquele de esmalte. E uma chapa de fogão. Também eu falo, meu pai, por que o senhor trouxe uma chapa de fogão? Mas era o orgulho de meu pai, era aquela chapa de fogão. Então, cada fazenda que a gente mudava, ele fazia um fogão de barro, colocava a chapa... Tinha que esquentar o pão, velho. Não. É porque chapa que ele chamava é aquela de boca, colocar né? a panela. É de fogão a lenha? De fogão a lenha. Então, aquilo era o orgulho dele, a chapa. E o colchão ele sempre fazia, que ele sabia fazer colchão de palha, de arroz, fazia bem. Esse era o nosso inventário. Mas tinha uma coisa, lá em casa ninguém achava, a menina achou brinquedo, achou caramba, vai devolver onde você achou. Eu quase levei uma surra uma vez por causa de uma laranja e eu tinha 4 anos de idade. O achado não é roubado, não Eu cheguei num córregozinho, tava uma laranja no rebojo. Pô, o menino veio do Nordeste, uma laranja, essa laranja aí, vou eu comer cheguei esse em casa com a laranja. Minha avó, onde você achou essa laranja? Foi no córrego, no córrego só dá peixe. Falou, tem jeito pra mim. O único lugar que tem laranja aqui é o quintal da Dona Balu. Você vai lá devolver essa laranja. E eu demorei horas pra chegar no quintal da... Como é que eu vou devolver da laranja pra Dona Balu? Cheguei lá cheio de gente. Eu fui me esgueirando pela parede e tal. Aí quando ela viu minha cabeça... Ô Zezinho, me chamava de Zezinho. O que foi que... Cabecinha pequena, A minha avó mandou Valeu, trazer aqui. Ela já conhecia minha avó. Falou, não acredito. Isso é coisa da Dona Januária, né? Faz o seguinte, espera aí. Ela foi lá, pegou um balde, encheu de laranja e falou, leva aqui. Eu saí disparado na carreira, né? Imagina que eu ia levar um balde de laranja. Agora você ia tomar uma surra. É lógico. Aí, talvez não fosse, mas na minha cabeça eu ia apanhar quando eu chegasse com aquele monte de laranja. Mas assim, eu fui criado nesse regime. Então, o que Aí ocorre? vem o procurador Aí e chama de corrupto. Então assim, tudo que eu não tenho, e eu me orgulho disso, se deve à minha conduta. Eu passei 23 anos trabalhando na Polícia Rodoviária Federal, com em média, uma pela outra, 3 ofertas de suborno por dia. Minha ficha na Polícia Rodoviária Federal é uma folha de papel A4 em branco. Meu orgulho disse, orgulho, mas isso aí é minha obrigação. Aí vem um procurador se achar que ele é o dono, só ele é o dono da honestidade. Ah, eu não posso aceitar. Ele é candidato? Eu sei lá o que ele é, eu não sei o que ele é. Motiva, Então, né, eu perdi o respeito por ele por causa dessas coisas, por causa disso aí. Porque eu não posso aceitar. Tem um pensador que dizia o seguinte, transija com tudo, menos no caso da honra. No dia que uma pessoa
atentar contra a sua honra, vá para cima dele, porque a única coisa que te resta é essa. Tá, mas aí eu vou pegar o gancho aqui do Rafael e continuo nessa questão. Por que então o senhor criticou os senadores colegas do senhor que criticaram o arquivamento da denúncia contra o Aécio Neves? Não entendi, O repita. senhor criticou, quem criticou o arquivamento da denúncia contra o Aécio? Por quê? Eu critiquei quem criticou. Quem condenou o fim da ação contra o Aécio lá? Os O senhor colegas não do concordou. senhor. Vamos O usar senhor essa chamou de desfaçatez a atitude de senadores que criticaram o arquivamento da denúncia contra Aécio no Conselho de Ética. E o Aécio todo mundo viu na televisão. Não, eu vídeos, votei pela... O Aécio não é santo. Não, eu votei pela continuidade da ação contra o Aécio. Eu votei pela continuidade da ação no Conselho, no STF. Eu votei contra o Aécio. Tá, mas você fez uma crítica a quem Não, condenou o fim da ação. Não, a minha crítica foi pelo seguinte. Não foi nenhuma crítica, foi o seguinte. Ficou uma coisa meio ruidosa aí. Não. É bom que o senhor explique. Deixa eu explicar. Humberto Costa sobe na tribuna do Senado e fez um discurso magnífico contra a corrupção e contra a conduta do Aécio e contra a conduta do PSDB e contra o Senado. Que o Senado não tinha a menor moral e que aqueles senadores ali, e chamando inclusive todo mundo de canalha. Entendeu? Ele quer chamar o Aécio de canalha, chame, não a mim. A mim. E eu peguei, quando ele desceu da tribuna, eu disse o seguinte: vocês têm muita moral para estar falando disso, né? Olha, é muita disfarçatez você subir aí e fazer um discurso de vestal, um discurso de moral. Como é que pode eles fazerem um discurso desse? Passar 13 anos com todos esses problemas que tem. Então eu não tinha como aceitar, não vou receber essa pecha, não recebo, é o mesmo caso do Janot, e deixei muito bem claro, falei, isso é muita disfarçatez, vocês quererem pregar uma coisa dessa, até porque poucos dias antes estavam correndo pelos cantos, tentando convencer senadores a não entrar no Conselho de Ética contra a senadora Gleisi Hoffmann, que tinha sido denunciada por questão dos roubos lá contra os aposentados. Então, a minha fala foi nesse sentido. Agora, quando o STF veio quando foi para ser julgado se deveria continuar a ação contra o senador Aécio, eu votei para continuar a ação contra o senador Aécio. Eu até disse o seguinte: aquela situação foi julgada pela primeira turma. Se havia um descontentamento com a ação, ela tem que ser resolvida no foro competente, que seria o plenário do STF, não o plenário do Senado Federal, que é uma casa legislativa. Nós estamos lá como julgadores. Então, o correto seria o senador Aécio entrar com recurso e aquela coisa se encerrar lá. Não o Senado ir lá e desautorizar o STF. Em que pese, não vai entrar no mérito, concordou com o Fux ou não concordou com o Fux, não interessa. O foro é lá. Qual que é a diferença em o senhor foi a favor de barrar a denúncia contra a investigação contra o presidente Michel Temer, né? E a favor... Não, isso não foi julgado lá. Da continuidade... foi na Câmara, verdade. Mas o senhor era a favor que barrasse essa investigação. O senhor chegou a falar várias vezes sobre isso. Olha, qual que é a diferença do Aécio para o Temer? Os dois deveriam ser O investigados? que eu dizia é o seguinte: esse tipo de julgamento é um julgamento político de oportunidade e conveniência. O Aécio não traz impacto algum à vida do país ele ser julgado agora. Entra o suplente dele e bacana. Você tirar um presidente do cargo, arrebenta com tudo. Nós estamos agora num momento que, se a gente tirar esse presidente que está aí, nós paramos a economia e nós vamos trocar, vamos entrar num processo eleitoral. Vamos gastar 10 bilhões para fazer uma eleição, para o cara ficar 6 meses no cargo. Porque em 2018 nós vamos ter que gastar mais 10 bilhões. Então eu penso o seguinte: de onde vai ser esse dinheiro? Do nosso bolso. Então é o seguinte, o fato de deixar ele no cargo vai impedir que ele responda processualmente? Não. Assim que ele sair, o processo continua. Aí eu pergunto, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da vida do país, qual que é o melhor para o Brasil? Deixa ele... Deixa o homem lá. E ele responde isso depois, ou tiramos ele agora porque temos que fazer, tá? Quem foi que e disse nos lascamos mesmo isso? E aí, economia estúpido? Foi o assessor do Bill Clinton. Do Bill Clinton, isso. Eu não me lembro o nome. Então, é do ponto de vista pragmático, sendo No pragmático. caso era um julgamento político. Nesse caso, é um julgamento político. político. Agora, no caso do Aécio, não. O que é que impede o Aécio de ser julgado agora?
Se ele tiver que sair, que for caçado, entra o suplente dele. Agora, se tivesse um vice do Temer, pronto, vamos fazer o impeachment desse caboclo. Tira o Temer e coloca um vice decente, pronto. Entendeu? Okay. Pronto. Agora não tem, nós vamos ter que fazer uma eleição. Aí... Senador, falando em eleição, falando em cassação, o senhor ainda se vê as voltas com aquele velho problema ocorrido lá atrás, em 2010, na eleição do... A história da ata, do né? Pedro Táxi, aquela ata do... Como é que é o nome do outro lá? Fiuza, né? Paulo Fiuza. Que ainda tenta ser senador. Ô, Fiuza, você não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, né? O mandato está acabando, ele... Está acabando o seu mandato já. E o homem ainda está tentando ser senador suplente, alegando... Agora a Polícia Federal vai fazer uma perícia na caneta que o senhor assinou a ata. Parece coisa de... Como é que chama aquilo lá? Aqueles filmes de investigação. CSI. Para saber, quer dizer, 7 anos depois a Polícia Federal vai fazer a perícia na caneta para ver se o seu mandato é legítimo ou não. Esses negócios... E a gente paga a conta, né? Esse é o Isso troço, que é pior, né? Esse é o troço mais descabido do mundo. Eu nunca vi você registrar uma candidatura. Registra candidatura, vai a campanha todinha, aí vem, vota, e aí depois da eleição vem alguém e diz, não era isso. É a mesma coisa, você... O prefeito e o vice-prefeito. Aí vem o vice e diz, não, mas o prefeito era para ser eu, mas o eleitor já votou no prefeito e tal. É uma coisa doida. Aí diz que a ata é falsa. Que diabo de ata falsa? Não, mas eu não entendo, vamos fazer a perícia na caneta. Será que os caras têm a caneta que o senhor assinou aquela ata em 2010? Não, e não foi nem eu. Não, fizeram lá, que seja, mas ainda tem aquela... Tem a caneta agora, tem a caneta. O senhor lembra como era a caneta? Ô, na Carla Costa, me ajuda aí, tem a caneta ainda? É uma coisa insana aquilo. Não estou entendendo. A grande coisa aquilo ali é que nem a história do bilhete de loteria. O cara manda o outro e registrar o bilhete de loteria, aí... O outro que ganhou, não foi quem jogou. Aí metade do prêmio meu, confusão. que eu registrei. Então o que acontece? Aquilo ali, o grande problema é que ninguém acreditava na eleição do Pedro. Daquela turma que estava ali. Quando eu era candidato a deputado federal, o Pedro estava aí com 1 ou 2%, o Zeca, acho que ele achou que essa candidatura não vai a lugar nenhum. E aí me convidaram. Quando me convidaram, eu falei, eu vou. E até brinquei com alguns colegas meus, falei, virei senador. Falei, dei jeito. Porque, primeiro assim... Já previa que ele seria o próximo. Eu mexo com esse negócio desde pequeno. E o que acontece? A gente tem um certo feeling. O cenário político do Mato Grosso estava muito previsível. A gente via que as estruturas estavam caindo. Pedro tinha um ingrediente muito perigoso, era o novo, com um discurso muito qualificado. Esse discurso que o Mato Grosso se adiantou, esse discurso que vai permear a eleição agora para presidente, Mato Grosso já passou por ele, que foi na eleição de 2010, que o Pedro chegou com aquele discurso que ele era do Ministério Público, aquela coisa. Porque tudo isso que está acontecendo no Ministério Público, Moro, aconteceu primeiro em Mato Grosso, com o Pedro. E aí o Pedro dava aula para milhares de alunos no país inteiro. Em Mato Grosso, o público formador de opinião já eram quase todos alunos do Pedro aí, da parte de direito. Eu conhecia muito bem. E eu falava, olha, no momento que o alicerce da campanha do Pedro está feita. E no momento que isso aí coisar, ele vai crescer. Ele foi o segundo voto de todo Enfim, mundo, né? Foi segundo voto de todo mundo. E acabou virando. Tanto que lá em Rondonópolis o Pedro chegou e falou, Medeiros, a gente precisa ganhar do Antero aqui. Eu falei, não, nós vamos ganhar do Blário. Ele riu. E nós praticamente ganhamos do Blário lá dentro de Rondonópolis, porque foi 1.000 votos de diferença. Blário, só na fazenda dele, tinha mais de 2.000 pessoas. Então praticamente ganhamos do Blário lá. Então esse cenário, as pessoas não conseguiam enxergar. Então, aí quando trocou, ou quando o Zeca saiu, ficou um monte de... Era para ser a esposa do Percival, a deputada Ana Carla. A Ana Carla não foi. Era para ter sido a Adria, irmã do Percival, não foi. Era para ter sido outro. Era para ter sido a Luísio do PV, a Luísio não foi. Era para ter sido o Rodrigão. Era para ter sido suplente. Você já pensou na Carla Costa? Vou nem falar nada aqui. E aí o que aconteceu? Eu saí da candidatura de deputado. Então quem saiu? Quem foi afastado, ou quem renunciou à suplência do Pedro? Foi o primeiro suplente. Quem que você substitui? O que saiu. Foi isso, pronto.
Para que o outro assumisse, ele teria que renunciar à segunda suplência, e aí vim para a primeira, e aí eu que estaria entrando, sair no lugar dele. Não foi isso que ocorreu. Então não tinha como. Essa história de falsificação de ato é uma sandice, porque não tinha nem como falsificar, porque ele teria que... Seria um crime impossível falsificar aquela ata, porque ele não tinha como estar na primeira suplência, já que ele estava registrado como segundo. Teria que haver essa... E não houve renúncia dele em momento algum. Então como é que você ia falar que Medeiros entrou no lugar do Fiuza? Eu nunca entrei no lugar do Fiuza. Entrei no lugar do Zeca. Esse ponto. Entendi. Vamos falar de eleições de 2018. Qual que é a tua pretensão para o ano que vem? Nós temos trabalhado desde o início que eu cheguei ao Senado. Porque o senhor sempre fala, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, enfim. Eu não tenho avião, eu não tenho nada, minha campanha vai ser pobre. Não. E aí, o senhor pretende encarar essa briga aí? Como é que vai ser, senador? Não, veja bem. Primeiro que eu acho que esse cenário... Primeiro que esse cenário, eu até brinquei com o Blário há poucos dias, eu falei, você está disposto a colocar todo o seu patrimônio nessa campanha próxima? Ele falou, de jeito nenhum. Eu falei, então desiste, porque eu vou colocar tudo. Todos os 10 reais que eu tenho, eu ponho. Eu falei, vou colocar uma casa financiada que eu tenho. Eu falei, mas você tome cuidado, porque o carro eu já quitei. O Fiat 147 está quitado. O 147. Mas veja bem, essa campanha vai ter um diferencial. Primeiro que ela vai cair os custos, porque ela já está sendo feita. Antigamente você esperava pelo horário eleitoral gratuito, ela começava. Agora não, a campanha está sendo... Já está na rua. Está na rua, as pessoas acompanham pela rede social. Eu, por exemplo, apanho e sou elogiado também todos os dias nas redes, porque as pessoas estão acompanhando o dia a dia do político. E isso está muito latente. Então, quando vier a campanha, as pessoas, e aí eu digo... todo mundo já sabe quem você já sabe quem é e a tendência é que saibam... defina o seu voto. Então, o que eu tenho dito é o seguinte, a parte financeira não é que não vai ter influência, sempre tem. Porque hoje está mais... Mas aquela história de que você me dá aqui 100 mil, 200 mil reais, que eu tenho tantos mil votos para te dar na região, esquece. Esquece, porque as pessoas hoje... acabou isso aí. Eu vi uma pesquisa que 70% das pessoas em comunidade de alta vulnerabilidade econômica tem smartphone. Sim. Se tem smartphone, tem Facebook, tem rede social e essas pessoas acompanham. E mais, a participação dessas pessoas... Não tem bobo mais, cara. Não tem bobo mais, não. Então, o que ocorre? Eu não estou tão preocupado com essa questão financeira, porque eu vejo que a eleição do Senado é uma eleição bem conceitual. Sim. E as pessoas estão acompanhando muito. Então, eu estou preocupado muito em trabalhar. Isso sai para a reeleição. Sai para a reeleição. Sai, está definido já. Reeleição. Não vai desistir. Não. As pessoas dizem, meu Deus, você não sai, você vai acabar desistindo. Eu falei, dá uma olhada na campanha para presidente do Senado que teve lá, que ninguém acreditava, mesmo a imprensa nacional. Aí eu falei, na última hora, hoje, por exemplo, se eu quisesse ser primeiro secretário do Senado, eu seria. Porque na última hora, quando eu estava subindo para fazer o discurso, veio um senador e falou, olha, batemos o martelo, pode voltar, você é o primeiro secretário do Senado. Eu falei, não sou candidato a presidente do Senado. E subi e fiz o discurso como presidente do Senado. Quer dizer, aí depois chegou até um grupo do Senado e falou, você é maluco ou é doido? Eu falei, não, isso aí é pleonasmo, é a mesma coisa. Duas coisas. Ele falou, não, eu quero dizer que você é louco. Senador nenhum chega aqui e com 4 anos de mandato deixa de ser primeiro secretário. Mas aí elegeram aquele corrupto, né? E aí adiantou o quê, né? Então, o que acontece? Eu penso o seguinte, política você tem que passar sinais claros, porque senão você não monta grupo. Então, a gente, vai dar ou não vai dar, isso a gente vê lá na frente, mas você tem que ter sinais claros. O projeto candidatura ao Senado vai ser ao Senado até o fim, para ganhar ou para não ganhar. Reforma trabalhista. Só a reforma trabalhista, em relação a essa candidatura do senhor teve alguns posicionamentos polêmicos, por exemplo, a favor da reforma trabalhista, que a gente sabe que os sindicalistas trabalharam muito forte para evitar isso, e parte da população não entende. O sindicalista não queria perder a mordomia que eles têm de receber uma fortuna todo ano, André, que sai do bolso do trabalhador. Um dia de trabalho de cada trabalhador vai para o sindicalista para fazer, na maioria das vezes, o que, senador? Nada. Né? Fazer show. Então, só complementando. Fazer show, encher o saco na porta das empresas. Não leva isso em consideração, né, André? Então, há um desgaste, sim, nessa votação. E o senhor fez uma defesa muito forte em relação ao presidente Michel Temer, que tem uma popularidade, uma das piores popularidades da história. Mas esse negócio da reforma trabalhista, não culpem o senador.
culpem um servente de pedreiro. Mas o senhor não teme que isso influencie na votação? Eu trabalhava de servente de pedreiro e cheguei uma vez, recebi meu olerite, faltando um dia de serviço. Né? Cara, Acabei de falar isso. um servente de pedreiro, um dia de serviço, vai dar olha, é um prejuízo dos impérios. Fiquei indignado com aquilo. Fui reclamar e vai, conversa com o apontador, eu era menor de idade ainda na época. Ela falou, cara, isso aí é lei e tal, tal. Então, desde aquela época que eu ficava maluco da vida com aquilo. Falei, mas pra quê? Canteiro de obra, nem ia o sindicato, nem... E depois que eu fui entendendo e tal, pra onde ia aquele dinheiro? Então, daquela época até quando eu cheguei no Senado, eu tinha em mente que esse negócio não estava correto. Que eu tenho que contribuir para o meu sindicato se eu achar que devo. Sim, por exemplo, eu fui para a Polícia Rodoviária. Contribuição, não é Eu fui imposto. para a Polícia Rodoviária Federal, lá toda a vida foi voluntário. 98% dos policiais rodoviários federais contribuem para o sindicato. Por quê? É um sindicato ativo, bate em cima e tal. Agora, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros não sabe nem que sindicato é, porque os caras não representam. Os caras ficam aí só fazendo a vida inteira. Tem sindicalista no Brasil que está há 40, 50 anos. No poder comandando e Você trabalhar tá que não nada. Aí passa de mãe para filho, não sei o que, eles até vendem licença de sindicato. Uma carta sindical no Brasil já chegou a custar 1,5 milhão, 2 milhões. Você está entendendo? Corrupção mesmo, estou falando de corrupção. Inclusive, teve denúncia quando aquele deputado Então, Paulo da Força, justamente por isso, né? Então o que ocorre? Nesse aspecto, eu votei tranquilo. E apanhei desses sindicatos. Por que eles colocaram minha cara aí nos outdoor, tudinho, traidor do trabalhador? Não sou contra o trabalhador, sou a favor, porque o que eu estou falando, quem votou naquela reforma lá foi um servente e pedreiro, sabendo o que acontecia. Porque se tem alguém que entende de CLT, sou eu, porque eu trabalhei a vida inteira de CLT. É tanto que eu tenho tempo de contribuição para aposentar. Vou para 34 anos de contribuição. Fala, Medeiro, como? Com 47 anos você tem isso? Comecei a trabalhar num canteiro de obra com 13 anos. Naquela época podia assinar carteira. Então, o que ocorre? Essa reforma, o problema é que ela foi demonizada. Sim, e aí o sindicato que eu bati no governo é o seguinte, no momento que um governo perde, e aí o problema do governo frágil é esse, porque ao invés do governo defender as reformas que precisava defender, ficou se defendendo juridicamente dos problemas que tinha. E perdeu a batalha para Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, Vanessa Graziotin e Fátima Bezerra. Meu Deus. Pensa a zaga aí. Então, eu fui para cima daquilo ali para mostrar o descompasso, a incoerência entre eles. Não foi para defender o Temer, não. Ele tem lá para quem defender, advogado e tudo mais. Mas quando eu vi que a reforma foi aprovada, eu falei, já estou contente. Tanto é que a reforma passou e eu creio que agora a tendência, esse discurso que fizeram demonizando, é cair por terra. Vou te falar por quê. Eles falaram que o trabalhador vai ser meia hora de almoço. Eu quero falar com você que está, trabalhador que está nos assistindo. Quantas horas de almoço você está tendo por dia? Só meia? Não é. Você está tendo um horário normal. A menos que você queira sair mais cedo, aí você vai ter. Exato. Aí você vai combinar. Bom, o 13º disse que ia acabar. Acabou não. Final do ano você vai receber o 13º. O cara vai falar, porra, era mentira, os caras não tá. Aí você vai ver todos os direitos constitucionais, você vai estar recebendo. O problema da CLT não era nem a CLT, eram as 700 resoluções que tinham, a bel prazer, qualquer auxiliar da Justiça do Trabalho, amanhã em si eu vou fazer uma resolução. Nós tivemos casos aqui no Pantanal de Mato Grosso, de um auditor chegar, ver carne seca no varal e fazer o auto de trabalho escravo, trabalho degradante, porque estava servindo carne podre. Isso que ele me contou foi um auditor. E era carne de sol. Um auditor experiente chegou e falou, não, mas calma aí, aqui no Pantanal, se o empregador der picanha fresca ali, ele não quer. Faz carne só. Ele quer fazer porque ele quer fazer Maria Isabel, arroz com carne ali e tal. Aqui eles fazem assim, isso aqui é carne seca e tal, não é carne podre. Então, nós temos um problema no país que eu tenho discutido. Eu, por exemplo, fui concurseiro. Mas nós temos que ver o seguinte, às vezes a pessoa mora no Leblon, em Ipanema, mora na Avenida Paulista, e ele passa no concurso, com muita responsabilidade, seja para o Ministério Público, seja para juiz, seja para... E vem de lá do Sul Maravilha, para a realidade do sul do Pará, norte de Mato Grosso, conviver com pessoas que vieram para cá há 50 anos,
abrindo isso aqui com facão, com foice, e que essas pessoas vieram incentivadas pelo governo para ajudar a criar uma unidade nacional, integração, para o Brasil ser o que é hoje. Aí ele chega com arrotando todas as filigranas da lei e regulamento e começa a ver essas pessoas como se elas fossem entraves ao desenvolvimento, ao politicamente correto, ao ambiental e tudo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós precisamos preservar, mas nós precisamos de desenvolvimento também. Precisamos nos desenvolver com sustentabilidade, mas não acabando com quem está ali. Aí nós precisamos, acima de tudo. Eu trabalhei, vou te falar, como eu disse, 23 anos na segurança pública, mas também trabalhei com trânsito. E no trânsito, tem situações que você tem que entender, tirar a má-fé da ignorância, do fato da pessoa não saber que aquilo. Não adianta eu aplicar a lei e sem que a pessoa saia a partir dali sabendo que ela precisa mudar a conduta. O que a lei precisa é que a pessoa mude a conduta para que a sociedade possa... Esse é o final objetivo. Não adianta eu simplesmente fazer uma punição, te prender porque está faltando a luz de placa. Não. Precisa ter um objetivo. Se há uma lei não tem um sentido, o cidadão não compra. Por que fala que certa lei não pega? Então é nesse arcabouço geral é que o sistema jurídico todo do trabalhista foi ficando pesado. Algumas empresas foram fechando, e aí principalmente as pequenas. Acabam os empregos. E eu vi um exemplo do garçom. Esse eu fiquei pasmo. Um garçom começou a assar carne. Começou a ter sucesso, ele assava carne nos finais de semana, quando estava de folga. Aí começou a ter muito cliente, ele chamou um amigo. E eles começaram, e eles rachavam o lucro. Um dia eles descombinaram, o amigo entrou na justiça contra ele. Ele foi condenado em 700 mil reais. Foi condenado em 700 mil reais. Ele não tinha como. A casa dele não valia 5 mil reais. Morava numa palhocinha. O cara que foi trabalhar com ele alegou. Alegou tudo, hora extra, aquela coisa toda. E eram sócios, na verdade. Eram sócios. Aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, se eu viver 10 vidas com o que eu ganho, eu não consigo pagar ele. Mas ele foi condenado. A sorte é que achou um ministro no TST com juízo. Que absurdo. E achou aquilo uma maluquice. Então, o que nós precisamos não é fazer um cavalo de batalha, não é transformar a CLT num código penal. Porque todo empregado e todo empregador, o que precisa é de uma relação tranquila. Tranquila, entendimento. Você imagina, diz que existe até especialista que diz o seguinte, quando você tem um patrão que lhe assedia moralmente, que você não se dá bem, aquilo causa até doença. Por isso que existe a questão do assédio moral. Então a relação, ela tem que ser boa. E a CLT estava partindo para um caminho, a CLT que eu digo, aquele cabeçalho de resolução, onde estava se transformando em partes conflitantes. O jeito que ficou agora, a tendência é que essas relações se tornem harmoniosas. Porque a Justiça do Trabalho, quando você... É outro absurdo, Justiça do Trabalho é outro absurdo. Só no Brasil que existe isso, né? Mas quando você vai lá, o que o juiz faz? A primeira coisa, tem acordo? Conciliação. É para fazer a conciliação. Se o final de tudo é conciliação, por que a gente não faz antes? Exato. Entendeu? Por que não vale a conciliação feita no escritório? Por que demoniza tanto o fato de haver uma... porque o empregado vai ter uma hipossuficiência muito grande, o empregador. Conversa fiada, se eu me dou bem com o meu patrão, por que eu não posso combinar com ele que eu quero sair mais cedo na sexta-feira e eu diminuo um pouco a hora de almoço aqui? Então essas coisas todas é balela de quem quer fazer luta política. Você é obrigado a fazer 2 horas de almoço. Quer dizer, para mim meia hora é suficiente. Para que eu tenho que fazer 2? Por que eu não posso pactuar? Eu não posso pactuar. Não. Por que o Estado tem que dizer o que eu tenho que fazer o tempo inteiro? Se eu posso combinar entre as partes. Você quer ver outro absurdo que devia mudar? O raio do FGTS. Você tem um fundo de garantia por tempo de serviço. Seu, trabalhador. Aí quem que gere seu fundo de garantia? O governo. O governo. Você só tira se você for demitido. Pega aquele dinheiro e põe no Tesouro Direto. Põe no Tesouro Direto para você administrar isso aí. Quer dizer, o governo administra para você, né? Para construir casa popular, entre aspas, que cobra uma fortuna numa casa popular, o cidadão passa 40 anos pagando essa casa e não acaba de pagar. Problema né? do trabalhador. E muitas vezes tem propina nessa casa, tem sacanagem nessa casa, tem obra superfaturada, tem um monte de coisa. Que o problema, paga com o seu FGTS. Eu não me lembro. FGTS, quer dizer. A minha vontade, a minha vaidade era ser um intelectual para eu lembrar do nome desses caras famosos todos, mas eu me lembro do pensamento, não me lembro do autor. Mas ele dizia o seguinte... O senhor é um ogro, assim como eu. Exatamente, um Shrek. Mas ele dizia o seguinte... Cada vez que se ajunta alguém no Estado
dizendo que vai ajudar o trabalhador e o pobre, com É certeza. conversa fiada, não Ele vai acredito perder nisso. alguma. É que nessa Não história dos acredito versículos, eu, por nisso. exemplo, assim, eu acho que as pessoas, o fim de tudo é você tentar ser uma pessoa honesta e tal. Sim. Mas quando você vê alguém, eu sou honesto, eu sou honesto, eu sou honesto, É porque não é. segura a carteira. É, segura a segura a carteira, sabe por quê? Como dizia o Baltazar Gracian, se uma dama precisa sair dizendo que é uma dama, é porque não é. Não é mais, né? Não é, nunca foi. Uma dama, quando chega no salão, pelo andar, pelo jeito como ela conversa, fala, é uma dama. É igual o cara falou, sou macho, já não esquece. Bom, eu não vou entrar nesse terreno arenoso. Senador, antes da gente mudar de assunto, a reforma da Previdência sai ou não sai? Em 3 semanas, não sai. Mas e Não essa querendo, você veja bem. de 40 anos só poder ter uma aposentadoria? Não, mas presta bem atenção. integral. A reforma trabalhista... Aí você vê cara aí que contribui por 5 anos e Não, aposenta, mas né, você cara, veja bem. recebendo 30 mil reais por mês. Mas vamos ser práticos aqui. Independente de todas as discussões. Aí, pegando... O governo tem medo de mexer com o servidor público? Não, mas não é essa a discussão. Que Então, são os mais- eu quero Exato. responder objetivamente a São sua os mais- pergunta. Eu quero responder O objetivamente a maior sua peso da pergunta. Previdência são os Em servidores 15 federais. dias, em 15 dias, acaba o ano legislativo. E o governo só tem esse ano. Eu tenho dito lá em Brasília que o gênio chegou para o Temer e disse, você tem direito a 3 desejos. Aí o Temer gastou 1 com a reforma trabalhista, gastou 2 para enterrar as 2 denúncias. E acabou. E o gênio entrou para dentro da garrafa. Não tem. E eu digo por quê? A reforma previdenciária também está demonizada e ela Quer dizer, isso quer dizer que não passa, então. ela não tem como. Ela não tem Por como quê? nem votar, né? Por que não vota? Porque o prazo é esse ano. E esse ano não tem mais tempo. E o ano que vem, parlamentar nenhum Vai vota votar por isso. causa da Eleitoral. eleição. Da eleição. Pronto, essa é a resposta. Quer dizer, Então, a reforma não tem. previdenciária está Subiu no enterrada. telhado, subiu no Subiu telhado. no telhado e vai ser enterrada na opinião do senhor. Está enterrada. Tá bom. Outra pergunta? Senador, tem mais uma. Essa mais acalorada. 384 mil reais de custos, de passagens aéreas, atividade parlamentar. Não é muito dinheiro, senador, em 10 meses? Olha, eu até agradeço essa pergunta porque eu mereço ela. Esses 384 mil que o Rafael está falando se refere à cota parlamentar. E isso é só do senador José Medeiros. Só o porque Medeiros os gastou 384 mil. os 3 senadores gastaram juntos 971 mil. Quase 1 milhão, né, Quase cara? R$1 milhão. Deixa eu até falar para vocês. Por que eu estou falando que eu mereço ela? Porque eu, antes de vir para a política, era um extremo acompanhador de toda a vida política e comentava em site e tal. Cada vez que falava um gasto, eu pau. O que ocorre? Aí vim para a vida política e você tem que, principalmente o estado que nem o nosso estado tem município aqui que você anda 1.300 quilômetros, depois de Cuiabá que você vai chegar no município. E aí a primeira viagem que eu tive Tem que onde fazer... você tem que ir em Rondônia voltar? Pra... Sim, você tem que ir em Rondônia. Rondônia. E teve uma viagem que eu tive que fazer a Vila Rica, e aí você pega uma notinha aqui, uma ali. Quando eu cheguei, parece que a gente viajou em torno de 5 dias, estava eu mais 2 assessores, que foi somar, deu mais de 4 mil. Falei, mas onde gastou tanto? É gasolina, é hotel, é não sei o que, não sei o que. Aí da outra vez, eu ganhei um avião, e aí tinha que pagar só combustível. Aí fui Luciara, Santa Terezinha, mais uns 2 ou 3 municípios. Quando chegou que a gente foi ver a conta de combustível, quase 18 mil. Falei, meu Deus do céu. Então assim, o Mato Grosso, pela sua dimensão geográfica, quando você vai rodar ele, é caro, é caro. E olha que é tudo contadinho. Eu, por exemplo, muitos gastos eu nem pego, você está entendendo? Nem pego. Mas combustível eu não tenho como, porque eu vivo do salário mesmo. Eu vivo do salário em Brasília. Quem está me ouvindo, de repente, não quer que falar, tá inovando. O salário é bom, o salário dá para viver. Eu, por exemplo, tinha um salário bom na Polícia Rodoviária Federal, fui para Brasília, só que o Brasília, assim, eu pagava 500 da escola das crianças, lá em Brasília, uma escola, é um horror, sobe tudo. Empregado doméstico em Brasília, eu não posso ter, porque lá é 2.500, eu sinceramente não dou conta de pagar um empregado doméstico a 2.500, então, lá a gente já dividiu as tarefas lá em casa, menino e todo mundo, e vai... Rafael, bora pra Brasília fazer faxina, Rafael? Então, Eu tô pensando. não, mas é isso Vamos mesmo. fazer faxina. Então, o que ocorre? Mas em Brasília o custo Não, é muito alto. Então, o que ocorre? Aqui, esses gastos, se você pegar comparativo com os senadores, você vai ver que ele ainda tá um gasto ali, talvez... Mas custa caro para a população, né, senador? Vamos falar a verdade, né? mandato... Agora, só que é o mandato seguinte... custa caro. Não, mandato custa caro. Mandato custa caro. Agora... E a maioria não produz? Bulhufa.
Vamos falar a verdade. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu trabalho que nem... Eu sei que o senhor trabalha, mas a maioria não faz nada. Mas se quiser trabalhar... A maioria só enche o saco, a televisão enche o saco do povo, não faz nada. Se quiser trabalhar, sobra serviço. Porque eu vou te falar uma coisa, tem dia, eu ainda vou para casa mais cedo porque a família exige, eu tenho 2 filhos que não posso, coisa, mas se você se deixar entrar mesmo, cedo, meia-noite você ainda fica enfiado lá. Porque a demanda é muito grande. Mas esses gastos, se você não fizer, você não tem como trabalhar. Porque você tem que se locomover, é caro. Você tem que viajar, tem que ficar em hotel, não tem como. Aí tem, lógico, tem os oportunistas. Por exemplo, como da Ibope bater em político, eu tive, por exemplo, em Querência, e quando eu disputei a presidência do Senado, aí jantei num restaurante, estava eu, o vice-prefeito da cidade e tudo, chegamos numa viagem o dia inteiro, fomos jantar num restaurante que tem lá em Querência. Restaurante, tomei um caldo de feijão, comemos ali. Eu peguei a nota. É tanto que de lá pra cá eu não peguei mais nota, né? Eu tô pagando minha refeição, porque falei pra essa encheção de saco. O problema da Sim, boate? não, aí disse que eu tinha comido num cabaré. Olha, Você foi no cabaré, cara, é não, verdade. vem com essa história do cabaré. Aí virou gozação no Senado. Os caras falaram, como é que é esse lá em Mato Grosso? Foi na Casa da Luz Vermelha. Lá você já tá no cabaré. Lá em Mato Grosso, como é que é? Só esse preço mesmo? É baratinho assim? Pelo amor de Deus. E outra, mas foi bom foi o seguinte, porque eu não era conhecido em Querência. E pra explicar isso em casa? Oh, não, você tá louco. Em casa o problema foi... A casa caiu. Mas o bacana, sabe o que foi? Que eu não era conhecido em Querência. Como ofendeu a cidade, porque lá é o restaurante onde a família de Querência come, eu tive a grata surpresa que um empresário de Querência escreveu uma carta e soltou nos sites aí, dizendo, aqui eu como com minha família e tal. Não é um cabaré. Não, mas já pensou? Mas eu falei... Já pensou na sua casa, rapaz? Agora, A sua esposa veio lá, senador Medeiros, já tem Nacional, cabaré. saiu na Veja, Saiu no Estadão. na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Agora, é uma pena. É uma pena porque assim... Você apanhou da mulher em casa? Não, lá foi bem. Eu tô com crédito. Você conseguiu sair de boa? Mas eu fiquei com pena o seguinte, o jornal Folha de São Paulo já foi o grande jornal. Ultimamente está precisando... Mas o que acontece? Ultimamente, com todo respeito aos estagiários que estão fazendo, mas eles demitiram os jornalistas todos. E aí os meninos que estão chegando estão fazendo amenidades. Ao invés de aprofundar no negócio, vai numa eleição de Senado que devia descobrir o que é que o Eunício pensa, o que é que o não. Foi tentar achar as filigranas, aí achou que eu tinha comido num restaurante em negócio. Como o nome era exótico, o nome do restaurante lá é Gelaguela. E o senhor comeu o que no cabaré? Eu tomei um caldo de feijão, eu gosto de caldo de feijão, que lá tem coentro, quem for em Querência, coma lá, muito bom. Mas isso quem falou que lá para os colegas do Senado adianta falar, eu quero falar coentro, ele fica, coentro, né? O bom do programa da gente é isso, né? A gente fala o que quer, amigo. Quem não quiser ver, que mude de canal. É desse jeito. Mas então, essas coisas tem. Tá bom pra você, Rafael? Tá ótimo. Falamos de tudo aqui, senador? Algo que a gente não tenha falado, além de cabaré? Fiz até merchan pro Gelaguela lá de Querência. Ô, Gelaguela, paga o cachê do homem aqui, quando ele volta aí pra comer o quê, senador? Um caldo de feijão. Caldo de feijão. A gente não tocou em algum assunto que o senhor queira explanar? JBS, CPI. Nós estamos fazendo a CPI do JBS. Convocação do Silval. E estamos também Como é que tá isso, hein, senador? Estamos com a CPI do JBS e estamos com a CPI também dos maus-tratos infantis, que é uma CPI importante. André, eu não sabia, rapaz, mas você acredita que só em Mato Grosso, de janeiro até setembro, 6.700 casos de violência grave contra crianças, assim, desde abusos sexuais. Cara, é uma história de pai estuprar criança, que é uma coisa de louco. Pai, gente da família, e essa CPI é umas mazelas da sociedade, mas que a gente está tratando lá, no sentido de ampliar a legislação, de mais proteção e tal. E também essa da JBS, que nós estamos fazendo lá, estamos ouvindo pessoas que tiveram um papel importante, porque no Brasil foi feito algumas empresas muito modelo lá de Angola, algumas empresas que estavam falindo, mas que eram empresas grandes, foram cooptadas pelo Estado, foi investido dinheiro ali. E os agentes, quase todos os agentes políticos, se locupletaram daquele dinheiro, vamos dizer assim. Tanto é que, quando saiu o JBS, você vê que era de todos os partidos. O pessoal fala PT, não era só PT, era todo mundo, entendeu? Você vê que deu PT em todo mundo. Deu PT em todo mundo, perda total. E aí, o que ocorre? A CPI está verificando isso.
E por incrível que pareça, embora o pessoal esteja me acusando, dizendo que essa CPI é uma CPI, o Janot principalmente está falando que é uma CPI de vingança ao Ministério Público, não é. Eu queria dizer, inclusive, esse dia eu falei com o doutor Nogami, que eu queria, inclusive, fazer aqui de público um elogio pela forma como ele trabalha. Você vê que é um dos melhores procuradores do país, mas você não ouve ele falar. É um homem que trabalha dentro dos autos. E queria externar aqui na pessoa do Dr. Nogami, daqui de Mato Grosso, os meus respeitos ao Ministério Público Federal. E algumas pessoas dizendo, olha, a CPI é para perseguir o Ministério Público. Não é. E eventualmente surgiu o caso de um procurador que ficou 76 dias preso sem ser ouvido. Isso nem... só lá para o lado da Coreia do Norte talvez aconteça. E aí fomos descobrir porque era um desafeto lá dentro da Procuradoria, por causa de uma eleição que estava lá. Então surgiu esse negócio todo e por isso que eu pedi a convocação. E aí transformar em convite a ida do Janot lá, para a gente saber dessas coisas. E também pedi a convocação do ex-governador Silval Barbosa, porque tem muita gente a saber sobre o que ocorreu aqui em Mato Grosso, porque Mato Grosso, os produtores, Mato Grosso, Pará, o Brasil inteiro foi muito prejudicado com esse monopólio criado, com esse capitalismo de Estado que surgiu. As plantas frigoríficas foram fechadas, o JBS chegava, comprava sua planta frigorífica e fechava. Vila Rica foi prejudicada, vários municípios. Então, a gente quer entender um pouco como aconteceu, para quê? Eu sempre digo, uma CPI ela não devia ter o fito nem de buscar punição, mas sim de fechar portas, para que isso não aconteça de novo. Perfeito. Perfeito. Rafael, entrega para o senhor o presente aí do programa. Eu acredito que o senhor já tenha Opa! Tem umas 8 lá. Olha aqui, gente, olha. Essa é boa, hein? Eu uso para Tubarão caminho. Já falei, cada Tubarão Esportes. Conexão Poder. O senhor vai muito em Nova Mutum? Eu vou de vez em quando. Manda um alô para a turma lá, nós estamos na TV Mutum, SBT, Canal 11. Gente, inclusive eu queria mandar um recado para Nova Mutum e queria aproveitar para pedir para vocês perdoarem o senador Cidinho. Senador Cidinho, deixa eu te contar aqui o que aconteceu com ele. Ele faz dias que ele está montando, ele se dedicou montando uma audiência pública, convidou o presidente do BNDES e tudo para fazer sobre a infraestrutura de BR-63, ferrovia em Nova Mutum. E se preparou todo para ir. Quando ele chega no aeroporto à noite, cadê a identidade dele? Não tá. Aí perdeu o voo, não teve jeito. Ele correu no outro dia cedo, mas não tinha perdido a identidade, pegou a funcional do Senado. Mas acontece que na funcional do Senado dele, tem o número do RG, tem tudo, mas está escrito o nome parlamentar, Cidinho Santos. Cidinho Santos, não José Aparecido Santos. Não José Aparecido. Quando ele chegou lá e tentou se explicar, não entrou. Resumindo, o senador Cidinho não pôde participar em Nova Mutum, então eu quero deixar um abraço para todo mundo e dizer que ele não esteve aí por isso. E aí, o que aconteceu? Eu acabei prejudicando ele, porque quando essa explicação que eu estou dando aqui, eu dei na tribuna do Senado. Quando eu falei que ele apresentou a funcional, teve um site por aí que escreveu, senador dá carteirada no aeroporto, mas não adianta. Ele não deu carteirada. Tá sem moral, hein, Cidinho? Ô, Cidinho, tá sem moral. E aí não é carteirada, é que tem, eu vou até mostrar aqui pra vocês, lá tem isso aqui, é com RG e tudo, não é carteirada. E tem esse negócio, né? Funcional, né? É uma identidade, né? Dá pra ver, Igor? A minha eu coloquei meu nome mesmo, então se perder... Mas Severino, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu Severino. ver. Todo Severino é Birol, o nome do meu pai é Birol. Severino Sobrinho. Severino Medeiros Sobrinho. Eunice... Gessina dos Santos Medeiros. Medeiros. É. Seu pai é de onde? De Caicó, no Rio Grande do Norte. Tinha que ser Severino mesmo, né? Severino, lá todo mundo é Severino. É igual lá no Iraque, todo mundo é Mohamed. Todo mundo é Mohamed. Mais ou menos isso. E todo Severino lá eles chamam de Birol, não sei porquê, eu ainda quero estudar isso. Senador, obrigadíssimo. Valeu. Bom papo, Valeu, obrigado. Volte sempre que quiser. Valeu, obrigado. Valeu. Estamos sempre juntos, você em casa, obrigado pela sua audiência. Alô, Nova Mutum, um grande abraço, obrigado pela audiência. Tchau, até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.